Juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil também, pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pela internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, e você vai encontrar também a Jovem Pan Online. Clicando, receberá uma grande grade de programação à sua disposição. Grandes shows, você terá entrevistas, comentários, enfim, reportagens à sua disposição na hora que você desejar. O nosso encontro hoje é com o Michel Fauzi Matar, Gestão de Negócios Esportivos, é o livro que ele lançou recentemente. Michel, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma caminhada que você usa há muito tempo, você está nesse negócio há muito tempo, tentando abordar esse segmento que é importante aqui no Brasil, que eu falava com você antes, estamos engatinhando, né? Fala um pouquinho do livro. São dois livros, né? Um a gente lançou ano passado, que é o Gestão de Negócios Esportivos, que é um livro mais técnico, na verdade, é um ferramental. E agora nós lançamos o livro Na Trave, que debate o que falta para o futebol de fato ter uma gestão profissional, né? Há muito tempo a gente está nesse debate. É verdade. Há mais de 20 anos, desde que começou, parceria Palmeiras-Parmalat, a gestão vai chegar. Inúmeros livros foram escritos, debate na imprensa, enfim, uma série de especialistas, mas de fato, a gente não consegue atingir o profissionalismo no que tange a gestão dos nossos clubes, enfim, das federações, no futebol de fato. E eu acho interessante porque foi um movimento que começou lá atrás, quer dizer, eu lembro da minha infância que eu assistia um jogo na TV no final de semana, às vezes era no sábado, depois ficava uma semana inteira sem ver jogo, tinha que ouvir pelo rádio, aquela coisa toda, comprar jornal, e a partir do momento que foi na década de 90 que a coisa virou 24/7, programação intensa, canais especializados nisso, aí realmente a televisão proporcionou uma alavancagem de exposição, trouxe patrocinadores, quer dizer, o futebol de fato se tornou um negócio mesmo, né? Deixou daquela fase que era uma fase meio de circo, né? Isso. Ingresso, venda de passe aqui e ali, agora a sustentação é econômica mesmo, virou um negócio. Mas a gente percebe que a gestão, o nível de gestão, a eficácia da gestão, de fato não acompanhou esse crescimento desse negócio. Né? Michel, você teve em determinado momento, nós vamos falar já do livro, eu perguntei para o Michel há instantes, ele falou, dividir esse livro em 5, digamos assim, 5 capítulos, em 5 partes, né? E claro, em cada parte ele desenvolveu de uma determinada maneira. Mas você teve já a oportunidade de meter a mão na massa no Barueri, né? Isso. Como é que foi isso? Como é que foi a experiência, a decepção, ou a frustração, ou então, digamos assim, a surpresa positiva, se é que existiu? Como é que foi isso? Vanderlei, olha, foi uma experiência, eu digo rica, porque ela mostrou aspectos positivos e negativos, e num mercado tão fechado como é o mercado do futebol, para você trabalhar enquanto gestor, enquanto uma posição de comando, eu com certeza faria tudo de novo. Agora, com coisas positivas e negativas. Na verdade, eu assumi como diretor no departamento, que era a área de marketing, né? Tá. Fui indicado por um colega que trabalhava lá. O legal era que era um clube empresa, então foi se criando de fato uma gestão profissionalizada. Éramos todos profissionais de fato, de dedicação bastante intensa ao clube. Agora, o frustrante, na verdade, não é especificamente um clube ou outro, é perceber como de fato essa estrutura ela ainda não é executada num alto nível. Do ponto de vista de gestão. Então, as contrapartidas, as relações entre clubes, as relações clube-federação, isso tudo. E é interessante, eu tinha relação com inúmeros patrocinadores, parceiros que nos procuravam, e todos eles ficavam positivamente impactados, impressionados com a estrutura que a gente oferecia, que era simples, mas procurava ser uma relação ganha-ganha. Né? Então, eu digo assim, a experiência foi rica, de fato. Quanto tempo você ficou lá? 3 anos. 3 anos. Inclusive, quando o clube mudou para Presidente Prudente, eu acompanhei a mudança, morei em Presidente Prudente por 6 meses, né? Então, dentro da minha área, foram inúmeros desafios, né? Conseguir patrocinadores e tentar implantar ações de marketing que fizessem sentido para um clube que praticamente não tinha nenhum torcedor fiel, consumidor de fato. Então, eu acho que isso foi interessante, e mais ainda, justamente por esse fato de ser uma experiência no mercado que praticamente não existe, não é estruturado. Né? Você entra só por indicação, você nunca vai encontrar numa faculdade alguém que fica numa parede a oportunidade de emprego em algum clube, é muito raro numa área de gestão, né?
Então, nesse sentido, e outra, né? Todos éramos muito jovens e estávamos numa posição de comando, de liderança dentro de um clube que estava na Série A de Campeonato Brasileiro, Série A1 de Campeonato Paulista, disputando Copa Sul-Americana. Provavelmente em outros clubes, aquele grupo que estava lá ia no máximo atingir um nível gerencial e não ia ter autonomia para executar quase nenhum tipo de ação. A coisa não andou? Não, veja, no período que nós estivemos lá, andou, mas, e acho que a gente vai debater isso, a questão do livro, assim, as decisões políticas dentro do futebol, não no Barueri também, claro. decisões políticas, elas se sobrepõem às decisões de gestão. Então, no momento em que eventuais decisões sejam conflitantes, decisão de negócio e a decisão política, a política vai se sobrepor. E isso, para quem é executivo, para quem gosta da eficácia, acaba sendo um pouco frustrante nesse sentido. Antes de falarmos do livro, diferentemente do que acontece nesse instante nos Estados Unidos, né? Nós falamos agora do Orlando, né? Do Orlando City, sim. E com o Fábio, que é o administrador, ele não encontrou espaço aqui, foi para lá e lá um incentivo, ajuda o administrador, aquele que tem ideias, aquele que quer fazer um trabalho profissional, coisa que você, eu digo, os gestores no Brasil, os bem intencionados, não conseguem. É mais difícil. É mais difícil, é mais arriscado, o ambiente não é regulado, as normas não são as mesmas, e existe a questão estrutural, que a gente vai mencionar até, a questão do livro, que são modelos totalmente diferentes. Então, esse discurso de vamos importar o modelo norte-americano para implantar no Brasil, os modelos são diferentes. Lá a gente está falando de modelo empresarial. Claro. As ligas norte-americanas são grandes empresas franqueadoras e cada equipe é uma franquia, é um franqueado e que tem um dono, né? Aqui a gente está falando de clube associativo, então o nosso modelo ele é muito mais parecido com o modelo europeu. Clubes associativos que não tem um dono definido. Lá é determinação da liga que tenha um dono específico. Aqui é inimaginável você pensar um dos grandes clubes do Brasil ter um dono. Quem é o dono do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, enfim, quem é um dono? Até culturalmente é inaceitável, ainda que seja um modelo defasado em relação ao modelo norte-americano. E a liga, ela tem uma postura reguladora, né? Então ela determina uma série de normas, regras, enfim, que garantam que o principal produto, que é a competição, esteja sempre valorizado. Perfeito. E não é o conjunto da obra. Exatamente. Estrutural, a parte estrutural. O seu livro começa falando sobre ela. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto de marcar bem esse ponto, e por isso que o livro começa apontando isso, porque mais do que a gente bater em clubes específicos ou em dirigentes específicos, existe uma questão estrutural que acaba contaminando a maneira como os dirigentes se comportam. Entendi. Então, como a gente mencionou agora, né, os clubes são associativos, evidentemente que o poder, existe uma disputa por poder, definida de maneira estatutária e eleitoral, né? E isso, por essa natureza jurídica, faz com que o gestor ele enfrente um dilema, né? Um paradoxo que eu chamo de paradoxo gerencial. Quer dizer, ele deve governar, ele deve administrar para quem? Ele deve administrar para o mercado, que é quem sustenta o clube economicamente, evidentemente, patrocinadores, grupos de mídia, os próprios torcedores enquanto consumidores e assim por diante, ou administrar para quem sustenta o projeto de poder de cada dirigente, que é o público interno, né? Então, esse dilema, ele é vivo, claro, na cabeça do gestor, e enquanto o mercado não exige um alto nível da relação, o gestor vai sempre priorizar o público interno, que é quem garante o poder, né? A posição de poder. E o poder público, você fala no capítulo seguinte sobre a atuação ou sobre a interferência, ou então o peso que tem o poder público na gestão? O poder público ele funciona quase que como um alimentador desse modelo, ou seja, ele perpetua esse modelo, porque esse modelo se mostrou, esse modelo se mostrou ineficaz. E, claro, gerou, quando abriu a caixa preta, que foi quando começou a publicar balanços dos clubes, há 10 anos atrás, mais ou menos, verificou-se o nível de endividamento que os clubes estavam, que é um passivo aí de 30, 40 anos. Perfeito. Nesse momento, o poder público deveria assumir uma posição protagonista, como de fato nesse momento a gente está vendo pela discussão da lei de responsabilidade fiscal no esporte, e atuar com medidas contundentes, se não enérgicas para fechar a porta, porque haveria uma comoção popular muito grande, mas para de fato transformar a gestão desses clubes em algo eficaz. E ele tem o poder, porque ele tem o poder econômico.
também. Né? Se ele é credor dos clubes, ou credor de boa parte desses clubes, ele deveria estabelecer regras e normas, como, de novo, de fato está fazendo nesse momento, mas não fez por muito tempo. Então, é claro, o clube que deve, se o meu credor não me cobra, e a métrica de avaliação do dirigente é sempre esportiva, então eu vou pegar todo o meu recurso e vou alavancar até a parte porque, esportiva. quando o meu mandato terminar, eu vou embora. Exatamente. E eu vou ser sempre avaliado pelo resultado esportivo. Claro. É claro que a gente está falando de clubes esportivos e o esporte ele é atividade fim, mas com responsabilidade econômico-financeira. Ninguém está falando para o clube ser saudável financeiramente e não ganhar nada, né? Mas ele tem que fazer a gestão desses recursos de tal forma que ele tenha a competitividade que esses recursos permitem. Né? Porque se ele quer atuar esportivamente além da capacidade financeira dele, eu costumo dizer, Vanderlei, que o torcedor ele paga o ingresso 2 vezes. Ele paga, às vezes 3, né? Porque compra o pay-per-view também, mas ele paga o ingresso e ele paga o imposto dele. Só que ele não vê, porque tributo não tem dono. Né? Porque o tributo estava indo para o governo os clubes não recolhem o tributo e estava ficando por isso mesmo. É desigual, né, a competição. Aquele que tem mais vai continuar tendo mais. Aquele que não recebe quase nada vai continuar assim e está fadado a não crescer. É assim? Hoje é assim porque não há uma entidade reguladora que veja a competição como principal produto e não clubes isolados. Então, um grande exemplo, acho que o exemplo clássico é nessa nova negociação, né, de direitos de transmissão de televisão, de cotas, que houve, né? De cotas de televisão. Ficou claro que a prioridade foi negociar com o clube A, com o clube B, Flamengo, Corinthians, enfim, porque são mais populares. E talvez no curto prazo possa até fazer sentido para quem está tomando esse tipo de decisão, mas você está matando o produto, né? Porque por mais que você incentive os clubes mais populares a ficarem cada vez mais fortes, o campeonato vai ter sempre 20, 25 equipes e eles vão ter que se confrontar. E aí a gente começa a ver quedas de audiência e tudo mais, porque é claro, o jogo em si, a competição fica prejudicada. Né? Então, mas hoje a realidade atração, é né? claro, Perde atração. E aí é um ciclo vicioso, na verdade, né? Porque menos interesse do público, menos patrocinadores para aquela competição ou para o próprio grupo de mídia que está transmitindo, menos recursos, vai desvalorizando a competição como um todo. Né? Clube empresa é um mito? O que você pensa sobre isso? Eu acho que não é suficiente para gerar uma gestão eficaz. Né? Eu acho que, até porque você tem empresas que são bem geridas e mal geridas. Claro. O mais importante é você ter... É claro que é uma transformação, né? Porque a orientação do gestor ela passa a ter uma preocupação maior. Porque a partir do momento que você transforma o clube em empresa, seja uma sociedade anônima ou seja uma sociedade limitada, você tem interesses dos sócios, sejam eles quem forem. Agora, se você não tiver uma regulação do mercado, normas de governança para que você tenha que seguir, enfim, e que isso de fato seja sistêmico, se você coloca só um clube empresa para atuar no meio do sistema como funciona hoje, em que há uma permissividade para aquele gestor que é ineficaz, o clube empresa não vai ter como atuar. Né? Ou então ele vai atuar nos modelos de clube empresa que nós temos hoje, que não são modelos voltados para o consumo do torcedor final, mas são empresas que têm o recurso oriundo de outra atividade, vendendo qualquer coisa, refrigerante, quer que seja, que aportam no futebol como uma atividade de marketing, e o dia que elas saírem o clube acabou do dia para a noite. Né? Ou seja, a roda econômica dos grandes clubes ela tem que funcionar com o torcedor. O torcedor é a força econômica. É ele que vai gerar audiência, que vai trazer patrocinadores, é a força dele enquanto consumidor. Né? Um clube empresa que surja do zero hoje, não tem torcida, não tem nada, ele vai só funcionar ou para desenvolver atletas ou para vender atletas, mas ele não funciona na máquina econômica do consumo do torcedor. Né? Qual é a avaliação que o livro faz quando você fala sobre como funciona fora do Brasil, o campo internacional? Então, esse modelo norte-americano ele já é bastante clássico, né? Então, como eu já mencionei, as ligas elas são reguladoras importantes para garantir que a competição seja o mais forte. E esse modelo já começa a se transferir também para a Europa. E a Europa ela tem um modelo estrutural de clubes muito parecido, porque são sempre clubes associativos. E agora começou aquela transformação de algum milionário de algum outro país comprar o clube. Mas por quê? Porque os clubes no modelo associativo também estavam quebrados. Então eu costumo dizer, e aqui é uma coisa meio de bola de cristal, mas se os clubes brasileiros continuarem nessa toada, daqui 15, 20 anos talvez, ou menos, não dá para prever,
Provavelmente vai acontecer isso. Se o governo resolvesse agir hoje, ele quebrava todos os clubes, tá certo ou não? Certo. E algum milionário ia herdar isso daí. Então ia ser uma privatização forçada. É claro que isso é um pouco utópico, né? Porque existe a comoção popular, e aí o governo não faz isso porque é impopular do ponto de vista até eleitoral, né? Então acaba não mexendo nesse tipo de ferida. E acaba tentando encontrar outros mecanismos, como uma própria lei, um perdão de dívidas, uma renegociação. Que também provoca repúdio. Claro, claro. Não é uma solução aplaudida por todos. Não é, mas é engraçado, né? Provoca, claro, muitos que eu converso, isso acontece, mas há uma sensação, porque como também há o caráter emocional, é uma dicotomia, fala assim, bom, ou perdoa ou fecha as portas. Eu falo, bom, vai fechar a porta do meu clube. Se o futebol, eu não estou falando do esporte, estou falando do futebol, não fosse tão intrinsecamente ligado à cultura brasileira, seria muito mais fácil resolver esse problema. Ou se fossem 1 ou 2 clubes apenas. Quando você fala que é sistêmico... De cabo a rabo. De cabo a rabo, tirando uma ou outra exceção, talvez, mas então, aí é uma questão conjuntural. Você não tem como solucionar. Então vamos resolver a situação de todos e criar normas para de agora em diante tentar fazer com que a coisa mude. Né? Qual é a norma que você considera fundamental? São várias. Mas para que isso receba, por exemplo, uma grife de coisa séria, qual é a norma que você acha que deveria não faltar? Eu acho assim, para clubes que já estão altamente endividados, uma punição puramente econômica talvez não surtisse efeito nesse momento, nesse contexto. Né? É claro que havendo refinanciamento e uma regra de que de agora em diante você não pode mais ter um certo limite de endividamento, faz sentido. Mas nós discutimos antes até aqui do nosso debate, e eu acho que eu acredito muito na punição esportiva. Porque uma vez que a métrica popular, ou seja, estou falando do torcedor final, às vezes até dos próprios grupos de mídia, enfim, de quem avalia, é muito direcionada para o resultado esportivo, né? A qualquer custo. Né? Tem que contratar, mas não tem dinheiro. Não, mas tem que contratar. Então é um viés, essa né? Esportivo, essa é a conversa. Então, se você colocar o dedo nesse aspecto, né, que é o aspecto esportivo, eu acho que aí vai surtir mais efeito. De novo, eu não acho que seja uma condição suficiente, mas eu acho ela necessária. Eu acho que é um ingrediente importante, porque aí o dirigente ele vai começar a se preocupar mais com o dia a dia do clube. Né? Como é que você fecha o livro? Falando de possibilidades de mudança? Uma delas é a lei, que já está acontecendo. Então, até a lei ela foi acontecendo no momento em que eu escrevia o livro. E claro, não foi aprovada ainda, mas então é um organismo vivo, né? Então eu começo o livro falando, o poder público precisa atuar. Então ele está atuando. Fecho o livro falando, uma das questões precisa atuar. E a outra questão que precisa acontecer de fato, o mercado se mobilizar. Ou seja, quem orbita em relação ao futebol, paga a conta. Quem paga a conta, porque hoje, como eu falei lá atrás, quer dizer, o viés é político. Como o mercado não é muito exigente comigo, então eu posso atender exclusivamente o público interno que me sustenta no poder, porque eles são exigentes comigo. A partir do momento que o mercado começa a se tornar mais exigente, e mercado aqui eu estou falando patrocinadores, investidores, grupos de mídia, todo mundo que é cliente do futebol. E claro, o torcedor final. É mais difícil esperar isso do torcedor porque ele é muito emocional. Mas as relações corporativas que devem se dar em alto nível, o mercado deveria exigir isso. Então se o mercado começar a se mobilizar, e há indícios de que isso já está acontecendo, né? Mas se isso acontecer de forma contundente mesmo, esse cara aqui, o dirigente, ele vai ter que se mexer. Né? Porque aí não vai restar alternativa. E tem só um outro aspecto que eu acho importante, que algumas coisas que a gente poderia importar de fato do modelo norte-americano, que é isso. Criar uma entidade reguladora forte, não é criar a entidade em si, não vou pensar na entidade, mas criar normas reguladoras que sejam executadas por quem quer que seja, que tenha uma liderança saudável, né? Pensando na competição como produto. Não nos clubes isoladamente, porque isso, de fato, se você observar, até a própria Espanha foi para a espanholização, que todo mundo fala, e já está retornando agora, né? Então a gente escolheu o caminho mais longo, ou seja, foi implodir o Clube dos 13, apesar de que o Clube dos 13 não era, assim, uma instituição que exercia uma liderança democrática entre todos, mas seguramente era melhor do que o cenário de hoje, onde não há nenhuma mesa para conversar, mas incluímos a mesa para dar uma volta enorme, e pode apostar.
no futuro, seja quando for, daqui 1 ano, daqui 10 anos, não consigo prever, todos vão ter que sentar de novo e pensar no produto de novo, porque senão o produto vai cada vez mais perder valor. Perfeito. Meu caro Michel, foi ótimo, viu, conversar com você. Obrigado pela gentileza, pela presença. Eu que agradeço. Foi um Mais prazer. uma vez, é bom conversar com você, alguém que mergulha nisso. Aliás, não é de agora, faz tempo que o Michel... e seu pai também, né? Meu pai também. Ele e o pai são mergulhados nesse segmento e tentam fazer boas e profundas análises. Gestão de Negócios Esportivos, Michel Fauzi Mata. Isso. É o autor, e com ele nós fizemos um pouco mais dessa entrevista especial pela nossa Jovem Pan Online. Até a próxima.